Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Paz seja com vocês, irmãos, muito obrigado pela comunhão, pelo dia a dia aí no canal, gratidão a você que compartilha o canal, a você que está junto comigo nessa batalha, nessa corrida reinante, gratidão a vocês. Queridos, eu estou falando sobre o tema dessa série, a filiação e sua constituinte. Nas primeiras 7 mensagens nós falamos sobre amor e outras muitas coisas lindas que faz parte da constituição da filiação. E a sequência agora eu quero falar sobre a maturidade, como que funciona a maturidade que provém da filiação. A maturidade está totalmente ligada com a filiação. Não tem como filho amadurecer se não tiver a vida do pai inserida nele, porque o pai está no filho e o filho está no pai. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, eu li o Ezequiel, que eu vou continuar agora falando, o capítulo 47, que diz assim, a palavra diz assim, o versículo de número 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Meu Deus. Diz assim, amados, no verso anterior. Ele então levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá ao leste, e a água fluía do lado sul. Gente, é interessante. Deixa eu pegar uma toalha aqui, que agora estou sem ar aqui nesse momento. E agora está muito quente. Bom, vamos lá. Então, de repente, amados, surgiu aqui um homem. Esse homem que surgiu na visão de Ezequiel é a mesma água. Esse homem é Deus. Essa água é Deus, é o Senhor Jesus. E diz que esse homem, ele tinha uma linha de medir na sua mão. Olha que interessante, amados. Mas você pode falar, pastor, o que tem a ver isso com a maturidade? O que tem a ver isso com a minha vida, né? Como servo de Deus, como filho de Deus, né? O que tem a ver? Sabe, queridos, Deus ele tem um propósito glorioso na vida de todos aqueles que creem. E nesse momento, você pode entender comigo o plano poderoso de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, o pai, amados, inicia um trabalho de medida sobre o filho. E é interessante que a primeira medida que o pai fez, amados irmãos, diz que as águas cresceram e chegaram até o tornozelo. Primeiro as águas começaram a correr, tá? Então o pai, amados irmãos, tem um filho, o seu filho é muito pequeno e as águas, a vida do pai corre pelo filho. O sangue do pai, o DNA do pai corre pelo filho. E agora o pai pega uma linha de medida e começa a medir. Essa medida é interessante. Essa medida, o Espírito me reportou, amados irmãos, que está ligado ao nosso crescimento, à nossa maturidade. O Pai, então, deseja medir-nos e nos levar ao porto desejado. Qual é o porto desejado? É a vida madura. Porque o Pai tem uma herança para compartilhar e Ele só vai compartilhar, queridos, para os filhos maduros. Então, Ele começa a estender essa linha de medir. Glória a Deus. A primeira extensão dessa linha revela um nível. O nível é o tornozelo. Agora, você há de entender comigo que a Bíblia diz que a água saía do templo e o homem mediu 500 metros. 500 metros é uma medida curta. Então, com 500 metros, o filho ainda estava muito, muito junto do pai. O pai está com a linha de medir e só mede 500 metros. O que significa isso? É que a criança, amados, não pode ficar longe do pai. É perigoso a criança ficar longe do pai. Mesmo que ela tenha o DNA do pai, o sangue do pai, a vida do pai, mas ela tem que estar junto. Por quê? É o primeiro tempo da sua vida. Então não tem nenhuma maturidade. Por isso que as águas davam pelos tornozelos. E agora essa medida trouxe a criança a ficar ali, amados irmãos, atrelada ao pai, né? Junto do pai em todos os aspectos, naquele momento em que as águas estão crescendo. O propósito do pai é que as águas cresçam. É que as águas fluam, é que as águas caminhem, é que o homem de Deus amadureça, a mulher de Deus amadureça.
Então a primeira medida é tornozelo. E essa medida é muito importante na vida de uma pessoa. Vamos imaginar uma criança pequena, ainda antes de desmamar, mas já está andando. É aquela criança tão pequena. Amados irmãos, não tem como o pai deixar, não tem como a mãe deixar, tem que estar em cima para tudo. Assim é Deus. Deus conhece, amados irmãos, a que nível de maturidade nós estamos vivendo. E a linha de medir da parte de Deus está envolvida comigo e com você, sempre, todos os dias. E a palavra diz que Deus mediu esses 500 metros e as águas deram pelo tornozelo. Isso está, amados irmãos, no versículo de número 3, né? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Quem levou? O Pai. Quem nos leva à maturidade? O Pai. Eu disse que o DNA do Pai está em nós e é através do Pai que nós conseguimos crescer. Ninguém consegue crescer se não for a partir do Pai. A partida do crescimento da maturidade está no Pai. Ele é a base, né? Ele é a coluna mestre. O Pai, amados irmãos, é tudo e é ali que parte a nossa vida de crescimento. Se você tentar crescer longe do Pai, você vai ter problema. Vamos fazer um lembrete de um personagem que eu citei, acho que na última série, na última reflexão lá atrás, quando eu falei do filho pródigo que foi embora e tentou crescer sem o pai. O que aconteceu? Ele não conseguiu. Ninguém consegue crescer sem o pai. Ninguém consegue ser alguém na vida se não lembrar do pai, não tiver um direcionamento paterno. Então não adianta alguém querer fazer uma grande obra sem o pai. Alguém querer liberar, curar, ministrar sem o Pai. Então aqui nós notamos e colocamos aqui uma palavra rema chamada dependência. Quando você depende totalmente, você aprendeu alguma coisa, porque você é dependente do Pai. Você descansa na vontade do Pai, no querer do Pai. Por mais que você esteja ansioso, porque a ansiedade faz parte da nossa vida comum e da nossa vida da alma. A ansiedade, irmãos, não está no espírito, a ansiedade está na alma. No espírito está tranquilidade, descanso e paz. Na alma está a ansiedade, o desejo de acontecer, o desejo de fazer toda hora. Então, a ansiedade é um problema na nossa vida, né? Então, mas não adianta, existe uma linha que mede, uma linha que te traz e que te segura, e glória a Deus por isso, irmãos, porque como nós não conseguimos amadurecer, então o Pai com a sua linha de medir, ele fica medindo, e a medida do Pai era uma medida espiritual, era uma medida que toca a nossa consciência, era uma medida que muda o nosso ser, é uma medida que traz direção, revelação. A medida do Pai é algo estupendamente grande, glorioso, é algo extraordinário, glória a Deus por isso. Muito bem, queridos, então esta medida, ela está na minha e na tua vida. O Pai está nos medindo. O Pai está levando eu e você a entender esse plano, essa visão gloriosa do Pai. Glória a Deus por isso, né? Aí, amados irmãos, a Bíblia diz que o Pai ainda mediu mais 500 metros. Versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Olha só, irmãos. Agora a água subiu um pouquinho. Então o Pai soltou, entendemos que o Pai soltou um pouquinho a corda. Mas com a água no joelho, eu creio que é aquela medida adolescente. É aquela medida da adolescência, em que a criança começa a sair do período da inocência, né? Começa a deixar de ser inocente. Essa é uma medida muito forte e muito difícil, porque quando a criança está saindo do período da inocência, ela começa a ver coisas que ela nunca viu. E começa a vislumbrar, ter uma visão de coisas, né? E esse período é um período muito, muito difícil, né? O período da adolescência, chamado aí pela popularidade de aborrecência, né? Esse período aí, irmãos, muitas vezes está na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos um período de aborrecência, onde nós aborrecemos o Senhor com os nossos atos, com os nossos pensamentos, né? E essa medida é muito interessante, mas uma coisa que eu quero gravar aqui é que nessa medida do Pai, ainda as águas estavam pelos joelhos, né? Então ninguém conseguia sair dali.
A água pelo joelho, você caminha, mas está sempre junto do Pai. Sempre junto do Pai, né? Tem água pelo joelho? Tem. Eu disse que a água é Deus, a água é presença de Deus, a água é vida de Deus. Mas ela ainda está pelo joelho. Então não chegou ao nível máximo, né, de governo. Ela ainda está naquele nível, irmãos, onde que o adolescente tem que aprender. E como é difícil o pai trazer o adolescente para o aprendizado, né? O adolescente quer brincar, o adolescente quer chutar bola, o adolescente quer hoje usar celular toda hora, ficar a noite inteira no celular, o adolescente não gosta de dormir, né? O adolescente ele tem uma visão assim muito louca e é assim também com a vida da igreja. Mas glória a Deus, queridos, pela linha de medir que está medindo as nossas vidas e nos trouxe nesse estágio. Então você percebe que o estágio é crescente. Você percebe que a filiação, irmãos, ela tem um processo de crescimento. A filiação traz uma oportunidade de crescimento e esse crescimento está contido na mesa composta pela filiação. É maravilhoso isso, irmãos. E Deus, então, Ele está trabalhando de forma tremenda nessa área da nossa vida. Se você está na área da adolescência espiritual, se você ainda não conseguiu ver muita coisa, eu quero te dar uma palavra rema. O Senhor está com você seguro com Ele. Não tenha medo, fica firme aí que o Senhor vai te levar ao crescimento. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma reflexão, obrigado pelos meus amados irmãos, que o Senhor continue fazendo uma obra poderosa na vida dos teus filhos, Deus, e que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até amanhã.